Nesse momento, você vai pensar em quê? Na sua tese. Tese explícita com duas causas. Bom, violência doméstica, sem dúvida alguma, eu tenho que pensar na questão estrutural, patriarcal do país. Questão machista. Isso serve em todos os níveis, seja atingindo crianças e adolescentes, também num destempero em relação aos idosos. Eu posso também pensar aí no momento de organizar a aula, na questão do silenciar, o medo de denunciar, dar um parágrafo maravilhoso e depois eu vou comentar de que maneira eu posso associar essa causa com esse pensador inglês que eu gostei tanto, estava lendo hoje ainda, deu tempo para isso, com o nome do livro, Porque a Voz Importa. É o Nick Caldry, inglês, filósofo inglês, está muito em voga, discutindo aí questões de mídia, de sociedade contemporânea. Eu volto aí no repertório daqui a pouco. Vamos fazer aqui agora uma contextualização. Qual é o cenário nesse período de pandemia? Bom, eu tenho dados que vão mostrar o quê? Que o número de denúncias, o 190 da polícia, foi acionado de forma assim intensa. Mas na mesma proporção, o número de medidas preventivas dentro de casa para pessoas violentas que sofrem diminuíram. E isso é muito compreensível, em virtude do medo. Se você tem lá o agressor ao seu lado, com terror psicológico, que também às vezes vai para a questão física, vai para a questão patrimonial também, sem dúvida, sexual também, existe uma inibição. Então, medidas preventivas, elas não aconteceram de uma forma intensa, mas na mesma proporção, as denúncias aumentaram e muito. Eu quero trazer, eu acho que é válido, um relatório que foi do Instituto Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele chegou ao consenso, ele trouxe aí a discussão, foi uma pesquisa feita pela Datafolha, que uma mulher a cada 4 já sofreram nesse período de pandemia algum tipo de violência. Olha que coisa horrível. Isso aumentou feminicídios, excessos, porque você passa a conviver com um agressor. Se antes havia aquele tempo do afastamento em virtude do trabalho e tudo mais, isso com a pandemia foi intensificado, assim como com as crianças e com os idosos. Um outro dado também que me chama a atenção é a questão da característica. Se você vai fazer uma redação sobre isso, o que você pode falar? O que seria para vocês violência doméstica? É interessante sabermos conceituar. Eu falei já que pode passar pela questão moral, psicológica, física, patrimonial, você fica intimidado, você fica numa sensação de medo. E justamente pelo esse excesso de denúncias e pesquisas e números e índices, que é um assunto muito cotado, quero chamar a atenção de algumas situações que entraram em mídia. Nós vimos, e aí eu vou destacar aqui, o quanto que é fundamental você perceber na prova se o assunto é genérico. Ele pode vir de forma específica, fazendo referência a crianças e adolescentes. Que assunto que foi tão, de uma forma dolorosa, repercutiu
para todos nós. O caso do menino Henry. Muitos, eu estava fazendo uma leitura, estão apostando que tem a violência doméstica, que venha esse tópico relativo a crianças e adolescentes. Dentro de casa, a agressão, primeiro psicológica, também física, a questão do medo de denunciar. Olha o link que eu estou fazendo com as vozes que ficam silenciadas. Pode ser uma situação. Numa outra ponta, também os idosos que passaram a conviver em famílias desestruturadas, cujo lema é a violência. Então, eu quero chamar a atenção para esses aspectos, lembrando, se vier uma situação de criança, você já tem aí a questão da lei ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ano passado completou 20 anos. E se vier uma situação do idoso, você vai pensar em quê? No Estatuto do Idoso. Pois bem, dito isso, vamos pensar um pouquinho nesse histórico de sociedade patriarcal, nessa estrutura familiar, cujo uma pessoa, você tem aí o homem no centro, com a ideia ainda antiga, mas que está enraizada, de poder, de uso, com desejo de subordinar. E os que estão em volta, acuados, temendo. É muito difícil não abordar essa causa. Vamos lá, tem dados? Tem dados. O problema foi discutido na sociedade? Foi, denúncias, feminicídios, a imprensa amplamente divulgando todos esses dados. E eu estou entrando agora nas causas. Antes disso, destaco que não esqueçam de mencionar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a última pesquisa sobre dados de violência nesse período de pandemia. E dentre as causas para a situação, eu não posso esquecer a estrutura da sociedade patriarcal, com seus desmandos, que até há pouco tempo e ainda em muitos lares prevalece. E é interessante pensar por quê. No momento que você estiver ali fazendo o seu desenvolvimento 1, que você selecionou como causa a sociedade, a estrutura enraizada da sociedade patriarcal como causa da violência doméstica. Só que você vai ter que dar continuidade ao seu desenvolvimento. O que você pode complementar? Por que permanece? Qual a razão de continuar enraizada? Temos várias questões. Eu posso pensar na situação econômica. Tem muitas famílias nas quais o esteio financeiro é o homem, é uma estrutura ainda arcaica, já que a mulher está no mercado de trabalho. No entanto, a ideia de permanência desse ideal de uso, de mando, de poder, infelizmente, intimida. Às vezes a gente vai pensar na Maria da Penha, tem um documentário maravilhoso sobre isso, Vozes que Silenciam, as vozes que se calam. Mesmo havendo independência econômica, existe uma coação, uma intimidação que vai no nível psicológico, vai na forma de mensagens, vai numa psique cáustica, venenosa, e que às vezes as mulheres são liberais, têm uma vida independente, mas se veem nesse papel e não conseguem ter voz.
Então, se você for desenvolver qualquer argumento sobre sociedade patriarcal, vale a pena fazer um destaque para essa questão enraizada e que nem sempre as mulheres dependem economicamente. E quando isso acontece, a situação ela se agrava ainda mais.